Vamos continuar vendo outras estratégias de preço? Vamos lá, então. Vamos continuar para a gente entender as estratégias de preços. Vamos lá. Vamos ver outras estratégias que podem ser usadas? Existem os preços geográficos. O que são preços geográficos? São preços que, por causa da distância entre produtor e consumidor, e quando eu falo distância, é distância mesmo, outras coisas são incorporadas ao preço. Por exemplo, você entra em qualquer site e vai ver frete grátis para todo o Brasil ou frete grátis para Sul e Sudeste, por exemplo. Entendeu? Então, quem mora na região sul e na região sudeste tem frete grátis. Quem mora mais longe, não tem. E muitas vezes esse frete é incorporado aos preços. Quando a gente morava em Palmas, quando eu morava em Palmas, lá no Tocantins, a gente via isso. Muitas coisas lá eram bem mais caras, mas bem mais caras mesmo. Outras nem tanto. Quando a gente ia ver, as coisas que eram o mesmo preço, ou pouquinha diferença para Rio Verde, para Uberlândia, por exemplo, eram produzidas em Goiás, ou eram produzidas no Nordeste, que para levar para Palmas era fácil. Quando você tinha produção em São Paulo, quando você tinha produção no Rio, o preço encarecia. Porque até levar para Palmas, até chegar lá, era um tempão, era complicado, era difícil. Tá? E isso é normal de acontecer. Por quê? Porque as empresas, elas têm esse custo. E quanto mais longe, mais caro é. Entendeu? Então, tem isso? Tem. E existe o preço internacional. Esse aqui é um pouco diferente do geográfico. Por quê? Porque o internacional, ele considera custo de vida no país, ele considera preço da moeda internacional forte, no nosso caso, óbvio, dólar, né? Então, ele considera várias coisas. Por isso que estrutura tributária do país. Por isso que um iPhone nos Estados Unidos, o top do top do top do top, que é $1.000, seria aqui no Brasil 5.300 hoje, 5.400 hoje, a gente paga 10 pau. Por quê? Porque a nossa estrutura tributária é diferente. Se a gente for ver o preço, o índice Big Mac, nós vamos ver que o nosso índice Big Mac não é tão alto como o de alguns países, né? Nosso preço não está tão mais caro que o norte-americano, né? Que o preço do Big Mac estadunidense. Mas isso é por quê? Porque o McDonald's considera a estrutura do custo de vida do Brasil. A renda per capita do brasileiro, a renda real do brasileiro é mais baixa que a renda real do estadunidense. Então, o preço tem que ser mais baixo. Ah, não, professor, que é isso? Só converter, aqui a gente converte, o dólar está caro isso. Eu não estou falando isso, eu estou falando preço relativo. Tá? Falando preço relativo. O preço relativo do Big Mac nos Estados Unidos é muito próximo ao preço relativo do Big Mac no Brasil. Por causa disso, porque considera a estrutura de custo do país. Japão, Inglaterra, França são os mais caros. Por quê? Porque lá o custo é lá em cima. Então acaba que cobra para eles mais caro. Pode fazer? Pode. Liberado. O que faz as empresas mudarem o preço? Primeiro, redução de preço. Por quê? Eu posso ter um excesso de capacidade. Eu tenho muita capacidade dentro da indústria para produzir. Estou produzindo pouco. Eu reduzo o preço para aumentar as vendas e botar o trem para trabalhar. Lembra que eu falei para vocês? Economia, rendimento marginal do trabalho. Acho que o Luciano deu isso para vocês. Quanto mais você desloca mão de obra, mais barato fica e mais você produz, até um certo ponto. Tá? Então, a redução de preços ela vem para você chegar nesse ponto ótimo de produção. Redução da participação no mercado. Eu tinha uma participação enorme no mercado e de uma hora para outra, pumba, acabou. Sumiu. Desapareceu. E aí? E aí? O que eu faço? Exatamente isso que eu estou falando para vocês agora. O que eu vou fazer é isso. É pegar e baixar o preço para tentar reativar o mercado. Ou dominar o mercado por meio de custos mais baixos. Ainda tem gente, tem empresa
que busca redução de custo. Busca dominar o mercado por custo mais baixo. Como que ela faz para ter custo mais baixo? Ela produz muito. Para produzir muito, o que ela tem que fazer? Vender mais barato. Lembra? Ó, a tesoura marshalliana do Luciano? Para eu vender mais, sem alteração no mercado, sem alteração na oferta, na demanda, na renda, sem alteração nenhuma, o que eu tenho que fazer? Mudar preço. Muda preço para alcançar mais gente. E por que eu aumento o preço? Primeiro, inflação. Primeira coisa, inflação. Gente, se eu não consigo produzir mais no mesmo custo que eu produzia anteriormente, eu não posso vender no mesmo preço. Agora nós estamos... Esquece pandemia, esquece famílias, esquece tudo. Agora nós somos gestores empresariais. Papapi, cola. Para produzir um bicho desse, eu gastava R$1. Vou vender a 2. De repente, de uma hora para outra, o produtor da cola, do líquido que vai aqui dentro, aumentou 10% o preço. O produtor da tampinha, sabe essa tampinha aqui? Aumentou em 20% o preço. O produtor desse tubo aqui dobrou do tubo. Eu vou dar conta de vender no mesmo preço? Não vou. Então, uma inflação de custos leva, sim, a um aumento de preço. Um outro é o excesso de demanda. Quando muita gente quer. Pega aí fruta de época, por exemplo. É cara porque todo mundo está querendo, é a fruta da época. Pega agora peru, pernil de porco. Sobe. Por quê? Porque no Natal a galera compra. Panetone. A galera compra. Vai no supermercado dia 26 de dezembro para você ver o que vai acontecer com o preço do panetone. Aí é o contrário. Enquanto agora eu estou preocupado com excesso de demanda, muita demanda, vende demais, então eu subo o preço até por freia aí, galera. Não dou conta de produzir isso tudo, não. Quando passa a sazonalidade, a época sazonal, eu tenho que baixar, porque ninguém quer mais. Aí eu tenho que baixar o preço. Entendeu? Isso tudo é parte integrante da decisão mercadológica de preço. Entender o mercado, entender como que o mercado está andando, olhar, tá antenado no mercado. Gente, caramba, caiu minha participação no mercado. Por que que caiu? Gente, tem um concorrente mais baixo. Vou vender o preço concorrente, vou tentar pegar o mercado de volta. Ou não, nossa firma está com excesso de gente parada, está com uma capacidade enorme de produção e não estão produzindo. O que nós vamos fazer? Vamos produzir. Ou não, a inflação corroeu, eu não estou dando conta mais de segurar, não consigo mais segurar o preço, alguém tem que pagar, eu passo isso para frente. Tá bom? Vamos lá. Reações que podem acontecer às mudanças de preço. Nisso aí, eu dou as mãos ao Luciano e nós vamos juntos falar com vocês. O que acontece quando há a mudança de preço? Eu preciso ver se eu subi ou se eu diminuir. Dependendo do que eu fizer, os clientes têm uma certa reação. Por exemplo, uma coisa que eu sei que o Luciano falou para vocês. Se eu tiver com um produto inferior e baixar o preço, é quase certeza que ninguém vai querer. Quase certeza que vai todo mundo desconfiar. Falando, caramba, já é uma porcaria ainda baratinho desse jeito? Sei não, viu? Não é? Se eu tiver um aumento de renda, eu vou parar de consumir o que eu consumo hoje e vou consumir coisa mais cara. Só pelo meu aumento na renda. Única e exclusivamente meu aumento na renda. É verdade. Isso acontece. Tá? Isso acontece. Pensa que isso não acontece, não, porque isso acontece. Então vamos lá. Olha só. O que os consumidores podem pensar quando eu tiver mudança no preço? Se for para cima, eles podem substituir por modelos mais novos. Entendeu? Pode ser, tá tendo uma substituição por um modelo mais novo.
Ou, o que eles têm agora não está vendendo bem. Vamos pensar. Não tem coisa legal. Tem gente que compra assim, viu? Carro. Vai para a rua. Vamos ver o que mais vendeu. Esse carro aqui está despencando a venda. Não sei não. Sei não. Alguns vão achar que quando você baixa preço, você está em dificuldade financeira. Ó, vai quebrar. Você vai ficar sem assistência. Você vai... Ih, você se prepara. Tem gente que imagina que a qualidade reduziu se eu baixar o preço. É verdade. Nem sempre um aumento de preço pode significar um aumento de qualidade. Nem sempre, tá? Estou sendo bem sincero. Não vem com essa história de que, isso é. Não. Agora, quando você baixa preço deliberadamente, num processo como nós estamos hoje, de preços aumentando, todo mundo fala, alguma coisa tem. Do nada não foi. Agora tem gente esperando o preço cair ainda mais. O preço está baixo. Vou esperar passar o Natal. Caramba, o preço está baixo. Depois do Natal abaixa mais. Pode esperar. Não, vai ter Black Fraud agora. Você vai fazer parte do Black Fraud ou não? É tudo pela metade do dobro mesmo. Então, espere o Natal passar. Pode esperar. Pô, mas denunciou na Red Friday, tá barato. Espere o Natal passar. Vai cair mais. Tem muita gente que faz isso. Tem muita. Vocês não sabem o tanto de gente que faz isso. O que os concorrentes? A reação dos concorrentes. Quando o número de empresa é pequeno, o produto é uniforme e os compradores estão bem informados, com certeza o concorrente vai reagir. Se eu subir o preço, ele vai ficar antenado, às vezes manter ou até baixar para comer mercado. Se eu baixei o preço, ele vai ver se ele dá conta de baixar e se essa queda de preço é importante para o consumidor. Produtos inelásticos, uma queda de preço não faz tanta diferença. O Luciano falou isso muito com vocês. Qualquer mudança de preço que eu tiver no produto inelástico, a diferença é muito pequena. Viu? Quanto mais inelástico for, pior é. Agora, quanto mais elástico for, uma mudancinha pequenininha no preço, a galera vai igual louco. Então, o concorrente fica, não é corno, não, é antenado. É diferente, não é assim, Ficam antenados para entender o que está acontecendo. Tá joia? Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco. Com Deus, abraço.